Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. É com alegria que nós nos colocamos diante de Jesus. Diante dele que tudo faz, diante dele que tudo renova, restaura, vivifica, transforma. Estamos diante de Jesus sacramentado, Ele está aqui atrás de mim. Ele olha para mim, Ele olha para você. O Evangelho desse domingo, meu irmão, minha irmã, é um convite para a intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você, nesse instante, a se colocar diante do Senhor com o coração aberto, desejoso de experimentar a ternura, a misericórdia desse Deus que tudo faz na vida de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações nesse dia com o poder da palavra. Ó Espírito Santo, neste dia, domingo do Senhor, revigora as nossas almas, restaura os nossos corações, visita os corações atribulados, visita os enfermos e ensina-nos a orar. Ensina-nos a buscar esta intimidade com a Trindade, com o Pai, com o Filho, contigo, ó Divino Amigo, ó doce hóspede da alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com dois dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Pois foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos meditar sobre algumas palavras que o Evangelho nos mostra. A primeira palavra é a que João Batista diz para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. João já havia catequizado aqueles que o seguiam e eles apenas ouviram o que João falou e seguiram a Jesus. Eis aquele, eis o Cordeiro, eis o verdadeiro, eis aquele que tira o pecado do mundo. Essas palavras ressoaram no coração dos discípulos de João Batista como a verdade daquilo que eles já tinham ouvido da parte de João. E o seguem. E Jesus, quando identifica que eles estão seguindo, Jesus faz uma pergunta: O que procurais? Meu irmão, minha irmã, a resposta à pergunta de Jesus é direta. O que procurais? O que você está procurando? Nós vemos no Evangelho que os discípulos de João Batista também fazem uma
pergunta a Jesus: onde moras? Jesus diz: vinde e vede. A palavra cordeiro, a palavra o que procurais, vinde e vede. Nós só podemos, de fato, meu irmão, minha irmã, conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo se nós formos ao encontro dele. Se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos, abertos ao poder da palavra, nós logo vamos identificar aonde verdadeiramente está Jesus. Ele está no sacrário, ele é vivo, ele é real, ele está em cada santa missa celebrada, ele está no pobre, ele está no doente, mas eu só reconheço Deus no pobre e no doente se meu coração estiver imbuído, encharcado dessa sua presença real. Se eu me render a Ele, se eu buscar a intimidade com Ele, se meu coração estiver conectado a Jesus, ao Espírito Santo, à Trindade, aí sim Ele nos leva cada vez mais a agirmos com caridade, agirmos com misericórdia, com bondade. Vinde e vede. No finalzinho do Evangelho é fantástico quando André, o irmão de Simão, fala para Simão Pedro quem é Jesus. E o olhar de Jesus para Pedro é algo fantástico. Nos diz a palavra que, fixando nele o olhar, disse: Deus fixa o olhar em você hoje. Deus olha para você hoje. Deus olha para aquilo que você está vivendo, seja na alegria, na esperança ou na dor. Mas Deus olha para você. Deus fixa o olhar em você. Deus fixa o olhar dele em mim, na nossa fragilidade, na nossa pobreza. Deus vem em nosso socorro. Nós podemos rezar com o Evangelho de hoje. Talvez a palavra que toque o seu coração seja o olhar de Jesus para Pedro. Se coloque no lugar de Pedro hoje. Talvez a palavra que te toque seja: eis o Cordeiro de Deus. Ou talvez seja a palavra: vinde e vede. Ou o que procurais. A verdade é que o Evangelho toca a nossa vida e nos chama para esse momento de intimidade com o Senhor. Senhor, nós nos colocamos desejosos de experimentar a Sua presença amorosa em nossos corações. Nós trazemos a Ti, Senhor, de modo particular, no Evangelho de hoje, todos aqueles que estão sofrendo no mundo inteiro. E de modo particular, Jesus, nós pedimos o Teu olhar de misericórdia pelos que sofrem. Nós pedimos, Jesus, que Teu olhar de misericórdia se volte para Manaus, para o Brasil, para o mundo. Nós cremos na Tua presença amorosa. Olhai, Senhor, para aqueles mais fragilizados. Olhai, Senhor, para aqueles mais frágeis no dia de hoje e que precisam do Seu olhar, da Sua misericórdia. Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fixando nele o olhar, disse. Fixando nele o olhar, disse. Deus fixa o olhar dele em você, em mim, para você, para cada um de nós nesse dia.
Deus abençoe e um domingo de paz e esperança ao seu coração.